E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história de arrepiar os cabelos, que inspirou uma das séries mais comentadas da Netflix, Round 6. Imaginem um lugar onde o desespero encontra a exploração, onde pessoas vulneráveis são desumanizadas e forçadas a viver em condições brutais. Isso não é só ficção. Essa é a realidade perturbadora da Casa dos Irmãos na Coreia do Sul. Mas antes de começarmos, vamos preparar o terreno. Round 6 cativou o público no mundo todo com sua representação intensa de jogos de sobrevivência. No entanto, poucos sabem que essa narrativa distópica tem raízes num pesadelo da vida real. Antes de mergulharmos mais fundo, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficarem por dentro de tudo relacionado a Round 6 e suas inspirações no mundo real. Tipo, se inscreve aí, para não perder nadinha. Agora preparem-se, porque vamos desvendar a história sombria da Casa dos Irmãos e suas semelhanças assustadoras com o mundo de Round 6. Essa história não é para os fracos, então bora começar. A série de sucesso da Netflix, Round 6, chocou o mundo com sua representação brutal de jogos de sobrevivência. Pessoas presas em dívidas competem por um prêmio em dinheiro. Mas poucos sabem que esse horror ficcional tem raízes em um pesadelo da vida real. A Casa dos Irmãos. Localizada na Coreia do Sul, a Casa dos Irmãos era supostamente um santuário para moradores de rua e indesejados. Na realidade, era um campo de trabalho forçado brutal, onde os direitos humanos foram violados por décadas. As semelhanças entre a série ficcional e a Casa dos Irmãos são arrepiantes. Ambos retratam indivíduos desesperados, despojados de suas identidades e forçados a participar de um sistema projetado para explorá-los. Este ensaio mergulhará na história perturbadora da Casa dos Irmãos, explorando suas conexões com Round 6 e examinando os fatores sociais que permitiram que tal instituição prosperasse. Para entender a Casa dos Irmãos, precisamos primeiro entender o passado turbulento da Coreia do Sul. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, deixou a nação devastada. Milhões foram deslocados, a pobreza era galopante e as ruas estavam cheias de órfãos e moradores de rua. O governo, buscando crescimento econômico e estabilidade, via essas pessoas vulneráveis como um problema. Na década de 1970, sob o regime autoritário de Park Chung-hee, uma campanha de purificação começou. O objetivo era limpar as ruas e apresentar uma imagem próspera da Coreia do Sul para o mundo, especialmente com as Olimpíadas de Seul de 1988 se aproximando. A Casa dos Irmãos foi fundada em 1975, ostensivamente como uma instituição de bem-estar para abrigar e reabilitar vagabundos e moradores de rua. Mas sua verdadeira natureza era muito mais sinistra. A Casa dos Irmãos ficava localizada nas montanhas, isolada do mundo exterior. Milhares de pessoas foram confinadas à força dentro de seus muros. Não eram apenas moradores de rua, mas também órfãos, dissidentes políticos e qualquer pessoa considerada indesejável pelas autoridades. As condições lá dentro eram horríveis. Os internos eram submetidos a trabalhos forçados, trabalhando longas horas em fábricas e em canteiros de obras. Eram mal alimentados, vivendo em condições apertadas e insalubres. Espancamentos e torturas eram comuns. Guardas, conhecidos por sua brutalidade, impunham uma hierarquia rígida e mantinham o controle por meio do medo e da violência. Os internos não tinham direitos, nem voz e nenhuma esperança de escapar. A Casa dos Irmãos era um inferno na Terra, escondido do mundo e operando impunemente. Os paralelos entre Round 6 e a Casa dos Irmãos são impressionantes. Ambos retratam um sistema onde indivíduos desesperados são despojados de suas identidades e forçados a competir em jogos brutais. Em Round 6, os jogadores são motivados pela promessa de um prêmio em dinheiro
que mudaria suas vidas. Na casa dos irmãos, as apostas eram ainda maiores: a sobrevivência. Os icônicos macacões verdes da série ecoam os uniformes usados pelos internos da casa dos irmãos. Esses uniformes, desprovidos de qualquer individualidade, serviam para desumanizar os internos e reforçar sua impotência. Os jogos em Round 6, embora fictícios, refletem a realidade brutal do trabalho forçado e da exploração que definiam a vida dentro da casa dos irmãos. Seção 5. Os jogos que eles jogavam. Trabalho forçado e exploração. Os jogos em Round 6 foram projetados para entreter e emocionar os espectadores. Na casa dos irmãos, os jogos eram uma forma brutal de exploração. Os internos eram forçados a trabalhar longas horas em condições perigosas, produzindo mercadorias para empresas que lucravam com sua miséria. Eles recebiam pouco ou nenhum pagamento, e aqueles que não conseguiam acompanhar eram severamente punidos. O trabalho era frequentemente perigoso e degradante. Os internos eram usados como mão de obra barata na construção civil, mineração e manufatura. Eles eram expostos a materiais perigosos e forçados a trabalhar longas horas com pouco descanso. O pedágio físico e psicológico era imenso. Seção 6. Um sistema de controle. Uniformes e despersonalização. Tanto o Round 6 quanto a Casa dos Irmãos utilizavam uniformes como uma ferramenta de controle. Os macacões verdes em Round 6 e os uniformes azuis na Casa dos Irmãos serviam para tirar as identidades dos indivíduos e reduzi-los a meros números. Essa despersonalização tornou mais fácil para os guardas desumanizar os internos e justificar sua brutalidade. Os uniformes também criaram uma clara distinção visual entre aqueles no poder e aqueles sob seu controle. Essa hierarquia visual reforçava as dinâmicas de poder dentro da casa dos irmãos, deixando claro que os internos estavam na base da hierarquia. Seção 7. Desmascarando o horror, expondo a casa dos irmãos. Por anos, os horrores da casa dos irmãos permaneceram escondidos do mundo. A instalação estava localizada em uma área remota, e os internos estavam apavorados demais para falar. No entanto, em 1987, um promotor corajoso chamado Kim Yong-won recebeu uma dica sobre os abusos que ocorriam lá dentro. Ele iniciou uma investigação secreta, arriscando sua carreira e segurança para descobrir a verdade. O que ele encontrou chocou a nação. A investigação de Kim revelou toda a extensão dos horrores que aconteciam dentro da casa dos irmãos. O trabalho forçado, a tortura e o assassinato. Suas descobertas foram publicadas em um jornal local, causando ondas de choque na Coreia do Sul e provocando indignação em todo o mundo. Seção 8. Justiça finalmente, o desmantelamento da Casa dos Irmãos. O clamor público após a exposição foi imenso. O governo, inicialmente desdenhoso das alegações, foi forçado a agir. A Casa dos Irmãos foi invadida e fechada em 1987. Centenas de internos foram libertados, suas histórias de abuso finalmente vindo à tona. Vários guardas e funcionários, incluindo o diretor da Casa dos Irmãos, foram presos e acusados de vários crimes. No entanto, muitos argumentam que a verdadeira justiça nunca foi feita. A extensão total dos abusos ainda é desconhecida e muitos perpetradores escaparam da responsabilização. Seção 9. Lembrando as vítimas. Um legado de dor e resiliência. O legado da Casa dos Irmãos é uma mancha escura na história da Coreia do Sul. Serve como um lembrete arrepiante dos perigos do poder desenfreado, da apatia social e da desumanização das comunidades marginalizadas. Embora as estruturas físicas da Casa dos Irmãos tenham desaparecido, as cicatrizes do trauma e do abuso permanecem gravadas nas memórias de seus sobreviventes.
É crucial lembrar as vítimas da Casa dos Irmãos e aprender com este capítulo sombrio da história. Somente reconhecendo o passado e lutando por justiça podemos esperar evitar que tais atrocidades aconteçam novamente.